bairro Dom Bosco surgiu na década de 20, oriundo da migração de escravos, negros e pobres para a Igreja São Mateus, após a decadência da exploração de café na região. Com o centro urbano se consolidando como área residencial da elite juiz-forana, um processo de higienização claramente começou a acontecer na região e despertou o interesse do Estado em remover a classe operária que ali vivia, sendo compelida para as áreas periféricas. Essa situação, associada aos negros libertos transformados em operários desempregados, originou o bairro Dom Bosco. Atualmente, o bairro possui cerca de 4.700 pessoas, com um rendimento médio mensal de R$ 960 e residências abrigando em sua maioria entre 3 a 4 moradores. Possui uma ampla diversidade de serviços como escolas, postos de saúde, mercearias, padarias e templos. Entretanto, os moradores reclamam da falta de áreas de lazer e segurança na região. Em relação à saúde pública, o bairro conta com uma UAPS recém-inaugurada, além de hospitais particulares. Já no âmbito educacional, o bairro abriga apenas uma escola municipal, atendendo até o 5º ano fundamental e EJA, e uma creche. Áreas de convivência, entretanto, são um real déficit, já que a região conta com apenas uma pequena praça e nenhuma área de respiro ou equipamentos. Um fator positivo é a presença de áreas permeáveis e dotadas de vegetação, que normalmente são terrenos ociosos, alguns com grande potencial para a instalação de áreas coletivas. A ocupação é predominantemente residencial, pontuada pela segregação entre Alto Dom Bosco e Baixo Dom Bosco, fragmentado pela rua Monsenhor Gustavo Freire. Os usos mistos de serviços predominam ao longo das vias de maior expressividade e de ligação aos bairros vizinhos. As entidades assistenciais e lideranças comunitárias possuem grande importância para o bairro por não possuírem devida atenção governamental ou assistência política. De acordo com a legislação urbana atual da cidade de Juiz de Fora, que vem passando por processo de revisão, o bairro encontra-se em unidade territorial 1 e compreende zonas residenciais e comerciais, sendo essas distribuídas ao longo dos eixos principais: Rua Olegário Maciel, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rua Vicente Beguele e Avenida Presidente Itamar Franco. Nas demais áreas, predomina-se a zona residencial 3, tendo em vista que a mesma engloba áreas de risco socioambiental. O bairro apresenta densidade de 108,96 habitantes por hectare, sendo que grande parte das moradias localizadas na parte superior da área não foram construídas conforme a legislação rege. As vias principais possuem alto fluxo e são relevantes na malha da cidade. Existem vias e passagens conectando ruas para os moradores do Dom Bosco, porém encontram-se em estado precário, além de passagens informais existentes para reduzir percursos. No Alto Dom Bosco, grande parte das moradias necessitam de atendimento por rede de esgoto, água e energia adequadas, enquanto a rede de telefonia é existente, porém não abrange toda a área. Colin Rowe é um arquiteto inglês nascido na década de 20 e renomado principalmente por seu livro College City, em parceria com Fred Coulter, e lançado em 1978. Faleceu em 1999, com 79 anos. No livro, Rowe apresenta suas teorias de bricolagem e figura e fundo, amplamente utilizada por arquitetos e urbanistas até os dias de hoje. O primeiro apresenta a definição de bricolagem, que é uma composição utilizando diferentes materiais de diferentes origens, normalmente feita por pessoas não especializadas. É uma forma de arte muito criativa, na qual qualquer um pode tentar fazer algo a partir de objetos que no final tomarão formas abstratas ou reais. Rowe propõe para a cidade contemporânea a adoção dessa técnica, onde suas novas edificações trariam elementos antigos através de influências de arquitetura tradicional, como acontece em Tivoli, na Vila Andriana. Em outras palavras, o termo bricolagem atribui a tudo que está disponível para agir com o que você tem na mão. Aplicando esta teoria na escala de Juiz de Fora, podemos perceber que o Dom Bosco apresenta diferentes imagens em seu cenário, contendo como plano de fundo a cidade sobrecarregada de edifícios verticalizados e repartida por grandes avenidas, como a Rio Branco e a Itamar Franco, contrastando com a imagem principal das residências terracotas, espremidas e muitas vezes em má conservação do bairro. Além disso, há também a discrepância e segregação entre o Alto Dom Bosco e o Baixo Dom Bosco. O primeiro abriga moradores com menor poderio aquisitivo, tendo assim uma maior densidade de construções e habitantes, menor estado de conservação, residências em pior estado e topografia excessivamente íngreme e, consequentemente, mais perigosa. Enquanto o segundo contém em sua maioria moradias com fachadas relativamente bem acabadas, menor adensamento, maior acesso ao transporte público e a serviços e maior segurança em termos topográficos. A segunda teoria apresentada por Rowe em College City tem raiz no posicionamento da Gestalt
e expõem o efeito urbano de figura e fundo, em que vazios e cheios se sobrepõem visualmente nas cidades, principalmente se analisando a partir de plantas baixas e implantações. No caso do bairro Dom Bosco, um enorme vazio se destaca em meio à densa região residencial, a Curva do Lacer. Antigamente adotada pelos moradores da comunidade como área de lazer e entretenimento, o espaço foi manipulado pelo governo por meio de um programa de higienização, tendo em vista uma imagem mais limpa da fachada principal do Independência Shopping e atendendo às demandas das áreas destinadas ao novo perfil de moradores da região com maiores potenciais econômicos. Outra porção do bairro que se destaca pelo vazio está na Rua Araguari, que foi adotada como terreno do nosso projeto de habitação social. Esta área encontra-se abandonada pelos proprietários e pelas autoridades e se transformou em um ponto de usuários de drogas e violência. Devido à sua enorme porção territorial, com mais de 10 mil metros quadrados, a área se destaca em meio a um bairro com elevado número de construções e pouco espaço de respiro. Richard Rogers, autor do livro Cidades para um Pequeno Planeta, nasceu em 1933 e continua atuando na esfera arquitetônica até os dias de hoje. Defende em sua obra fatores que, em seu ponto de vista, podem contribuir para a solução de diversos problemas da cidade contemporânea. O primeiro deles é o conceito de cidade e sociedade sustentável, não apenas em termos ambientais, mas também buscando sempre assegurar direitos humanos universais como abrigo, alimento, educação, saúde, entre outros. Uma cidade sustentável deve ser justa, bonita, criativa, ecológica, diversificada, compacta e policêntrica. Em relação aos meios de transporte, critica o uso em massa do automóvel e defende a implantação de leis restritivas ao uso do mesmo, além de incentivar a liberdade de espaço público, multifuncionalidade e utilização de meios de transporte alternativos como ônibus, metrô e bicicleta. Seu objetivo geral é localizar as necessidades cotidianas próximas à comunidade, viabilizando um percurso confortável e longe do tráfego. Fazendo um paralelo com nossa área de análise, o bairro Dom Bosco possui uma ampla gama de serviços em sua proximidade, como já foi citado, e não se encontra a uma longa distância do centro de Juiz de Fora. Entretanto, grande parte dos moradores necessita do transporte público para se deslocar aos seus locais de emprego e estudo, o que gera um abarrotamento nos fluxos, principalmente nos horários de pico. A maior parte da população ali residente não possui automóveis privados, o que impulsiona uma maior relação humana e convívio entre os vizinhos. Esta, aliás, é uma característica marcante da comunidade, pois a população se conhece e defende nos momentos necessários. As pessoas da mesma família normalmente moram próximas, e por se tratar de um bairro antigo, normalmente os habitantes permanecem em suas casas por muito tempo, gerando uma convivência entre si, o que condiz com o princípio de Rogers, de que cada vizinhança possui suas próprias características. Alega também que a utilização de edifícios com alturas variadas, aproveitando o sol e a luz do dia, garante a vitalidade aos espaços públicos, mesmo com alta densidade das construções. Por se tratar de um bairro com edificações predominantemente baixas, com aproximadamente 1 ou 2 pavimentos, a insolação e ventilação é permitida em quase todo o bairro. Entretanto, se tratando de construções irregulares, algumas foram construídas coladas umas às outras, o que gera uma insolação apenas em uma ou duas fachadas, além das estreitas vielas no Alto Dom Bosco, que não possui iluminação natural praticamente alguma, exceto em horários em que o sol se encontra em seu pico. Gordon Cullen nasceu na Inglaterra em 1914 e faleceu no ano de 1994. O autor da obra Paisagem Urbana é um dos maiores expoentes mundiais se tratando em teoria arquitetônica, ao lado de nomes como Kevin Lynch, Jane Jacobs e Aldo Rossi. Sua teoria é usada tanto vulgarmente quanto por especialistas. No seu livro, aborda conceitos de visão serial, local, recinto, conteúdo, aqui e além e ponto focal, sendo de fácil entendimento para a paisagem urbana até por leigos, o que o torna tão usado para instrumento de avaliação dos espaços urbanos. Começando pelo conceito de ótica, subdivide-se em vários outros conceitos, sendo o principal em nosso entendimento e em nossa área a visão serial, com a seguinte definição: percepções, sequências do espaço urbano, a maneira como percebemos visualmente o ambiente, considerando nosso deslocamento no espaço, vem a ser uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas geradas na paisagem urbana, mesmo se o transeunte caminha com passos uniformes. Exemplo desse conceito é a diferença entre uma rua retilínea e uma rua sinuosa. A retilínea com arquitetura repetitiva é muito menos estimulante do que a sinuosa com apelos visuais. Seguindo, temos o conceito de local, com as interpretações de estar aqui e ali, aqui e além, interno e externo,
refere-se às sensações provocadas pelos espaços abertos, fechados, altos, baixos, etc. O conteúdo relaciona com a construção da cidade, cores, texturas, escalas, estilos que caracterizam edifícios e setores na malha urbana. Ainda há conceitos de recinto e praças, espaços que geram sossego e tranquilidade e pontuados por árvores e bancos. E o conceito de ponto focal, um elemento marcante que se concretiza de forma isolada e pode se destacar pela verticalidade. Normalmente, as pessoas reconhecem o lugar, é aqui, pare, quando estão em frente a um ponto focal. Cullen ainda fala da perspectiva grandiosa, é uma relação imediata entre o aqui e o além. Essa paisagem funde o primeiro plano ao longínquo, com grandes áreas de construção arquitetônica no espaço urbano. Agora, analisando esses conceitos da região Dom Bosco, percebemos a visão serial muito presente no bairro, com ruas mais movimentadas e retilíneas, até ruas bem estreitas, íngremes e sinuosas, até mesmo sem saída. A diferença do Alto Dom Bosco com o Baixo Dom Bosco mostra os diferentes visuais e percepções do espaço. O grande terreno vazio na Rua Araguari, junto com a praça existente à sua frente, causa uma surpresa por ser uma área aberta, logo em seguida de uma rua íngreme, estreita e adensada. O conteúdo do bairro se apresenta com casas de no máximo 3 pavimentos, com a textura muitas vezes em tijolo aparente, sem muita regularidade e até mesmo aparência de amontoadas pelo relevo acentuado do bairro. Não identificamos um ponto focal específico no local, porém a própria paisagem do bairro se torna um ponto focal para a cidade de Juiz de Fora, principalmente na área da Zona Sul, pois de vários cantos da cidade é possível identificar o Dom Bosco pela sua implantação verticalizada. De acordo com o histórico do bairro, propomos as seguintes intervenções: ligação do Alto Dom Bosco com o Baixo Dom Bosco através de um teleférico para a integração do bairro e melhoria da infraestrutura, coleta de lixo, que é muito precária no bairro, o caminhão da coleta passa apenas nas ruas principais, causando assim acúmulo de lixo em terrenos baldios. Também propomos adensar a atual praça, que é pequena e árida, e deslocá-la para o terreno em frente, que suportaria maior infraestrutura, área de comércio e a praça com mais usos e mais funcional. Diante disso, fizemos uma conexão que liga a Rua Itajubá, sem saída, com a praça, assegurando assim maior facilidade dos moradores chegarem a pontos do bairro e até mesmo ao bairro vizinho São Mateus. Baseando no teórico Colin Rowe, mudaríamos a paisagem do bairro, figura e fundo, com a implantação do teleférico e a construção da nova praça. Já segundo a teoria de visão serial de Gordon Cullen, temos a surpresa gerada no fim da rua com a abertura de um grande espaço de respiro, praça-recinto, e ainda a perspectiva grandiosa formada por esse grande espaço verde, além de que teríamos o teleférico, que se tornaria o ponto focal da paisagem do próprio bairro. Por fim, podemos notar a visão de Richard Rogers através da ligação pela escada, criação de comércio, ampliação da área de coleta de lixo e a integração do bairro, melhorando a sustentabilidade do local e região.